Olá, pessoal, boa tarde. Para quem eu não vi ainda. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Que possamos, nessa tarde, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, o amigo de todas as horas, e Joana, a grande mentora e inspiradora dessas tarefas, conduzir os nossos trabalhos para o bem de quem participa e para o bem de quem convive conosco. Que possamos aprender um pouquinho mais, que possamos fazer um pouquinho mais de esforço na nossa melhoria, que possamos tomar cada vez mais consciência de quem somos para nos tornarmos plenos em Deus. Graças. Oi, gente. Oi, gente. Por que o seu não tem essa coisa fedida? Porque o meu é especial. Ah, não, o meu tem, tirar lá. Ah. O meu tem, vou botar. Isso aqui é pior que a luva que eu uso, gente. É uma luva de malhar, que fica fedida com suor. Alô? Gente, oi. Vamos mudar de assunto, que eu não aguento mais falar de sonho. Porque se você me contar algum sonho, eu vou bater em você, tá? Olha o que aconteceu, gente. Teve uma das aulas que eu dei de sonho, que eu saí aqui, e aí veio um monte de gente me perguntar de sonho. Aí eu não aguentava mais, né? Porque você cansa, você tem que fazer um processo mental para poder perguntar de sonho. Cheguei em casa, liguei pro Rodrigo, né, pro meu namorado, aí ele, oi amor, não sei o que, não. Ele, amor, tive um sonho, eu, não! Aí ele parou assim, eu, por favor, não! Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, não me conta. Ele, não, tá bom, eu conto amanhã. Né? Ah, isso é ótimo. Quando eu aparecer no seu sonho, como eu estou fazendo um papel aqui de instrutora de SEJ, na hora que eu aparecer no seu sonho, significa que a tua vida vai virar de cabeça para baixo. É, gente, é. Tem certas pessoas, tem certas pessoas que quando a pessoa aparece no sonho,
Entendeu? Vai dar. Mas vamos embora, gente. Ó, se Joana aparecer no seu sonho, Jesus Cristo, Francisco de Assis, Iraci, Luiz Mário, filho, reza. Mas reza muito. Reza muito porque a batata vai esquentar. Vamos lá. Oi. Que aí você pede para sair da encarnação. Você fala, Senhor, me tira. Tira agora, ejeta de mim. Né? Porque aí se vem os três, que é uma maravilha, né, gente? Mas é ótimo, porque vem os três aspectos da mãe com logos fantástico. Mas, vamos embora. Oi. Mas aí você me conta depois, né? Pelo amor de Deus. Ah, tem. Adorei. Você tá bem depois disso tudo? Ah, tá bom. Então tá ótimo. Eu vou devolver sua... Não vou, não. Vamos lá, gente. Que isso, David? São minhas fraldas? Ah, tá. Achei que fosse minhas fraldas. Tô brincando. Vambora. Gente, olha só. O nosso... Não é brincadeira, não tô usando fralda, não. Nosso tema de hoje é o self e o processo de individuação. E a gente vai falar sobre, né? Vamos aprofundar o estudo do self. Eu não aguento mais ver esse tema escrito no papel. Conceitos e visões sobre o self, o processo de individuação e a luta entre o ego e self. Eu vou começar, vou abordar de uma maneira diferente, porque eu já falei muito sobre o aprofundamento do self com vocês. Mas vamos lá. Em verdade, como é que funciona isso? Tem uma frase de Jung que eu gosto muito e que ela vai virar um pouco do jargão aqui pra gente. Não é o homem que tem que se divinizar, mas é Deus que tem que se tornar humano. Esse é o lema do self. Não é o homem que se diviniza. A gente não vai chegar no nível de Deus, né? O homem não vai virar um semideus. Mas o homem vai humanizar Deus que está dentro dele. Sim? O que é humanizar Deus que está dentro dele? É você conseguir colocar para fora as potências divinas, sim, da forma mais humana. O que é humana? Vamos lá. O nosso self, que é o nosso Deus interior, que é a nossa totalidade, que é a centelha divina que existe dentro da gente. A Joana de Ângeles, no capítulo Individuação do livro Triunfo Pessoal, escreve que o nosso self é amoral. E que não se encarcera nos padrões de moralidades existentes na Terra. Eu vou ler isso para vocês, porque se vocês não gostarem, triunfo pessoal. Porque se vocês não gostarem, vocês façam uma prece e briguem com ela, porque eu não tenho nada a ver com isso. Vamos lá, Joana de Ângeles. Não, ele não é estético. O ego, o self, ele é do mal. Vou explicar. Ah, sim. Então pode ser estético. Entendi o sentido do estético que você está falando. Joana de Ângeles, capítulo Individuação, livro Triunfo Pessoal. Lerei. O self não vive encarcerado nos limites da moralidade. Vou parar aqui. Significa que o seu Deus interior é bonzinho? É malzinho? Ele é. Ele é como se fosse um vulcão. Vulcão é bom ou ruim? É um vulcão. Sim? Vamos lá. O self não vive encarcerado nos limites da moralidade. Sendo diferente os seus atributos, o que são os atributos? As suas qualidades, as suas, né, aquilo que a gente atribui a alguma coisa, os adjetivos, as qualidades. Então, o self não se encarcera nos limites da moralidade, sendo diferentes seus atributos em relação aos daqueles que as pessoas vivenciam. Ou seja, adorei, gente. Simbólico, hein? Vamos lá.
Adorei, gente. Eu queria um toque desse no meu telefone. Queria. Só botar. Vamos lá, gente. Então, o que a Joana está falando? Que o self, ele não se encarcera nos limites da moralidade que nós vivenciamos. Ou seja, o seu self tem uma característica amoral, sem moral. E a Joana vai dizer isso, ela vai continuar. Ó, vamos lá. Essa característica aparentemente amoral do self nem sempre é percebida ou compreendida por diversos indivíduos que pretendem um encontro com o self superior, vírgula, com o espírito guia, não sendo tão fácil o cometimento quanto a ignorância pressupõe. Ou seja, sabe aquela história de que quando você atingir o seu self, seu processo de individuação, você vai ser bonzinho? Sabe isso? Morre. Mata. Sabe aquela história de Jesus bonzinho, Jesus fofinho, Jesus gracinha? Se Jesus tem o self dentro dele, é o self. Jesus não pode ser isso. A proposta de Joana não é essa, é essa. Pleno. E o que tem dentro do pleno? Tem o bom e tem o mal. E é por isso que é pleno. E é por essa razão que é o humano. Então a Joana continua aqui, quando ela diz o seguinte. Vamos lá. Encontros de tal natureza, ou seja, você encontrar com o seu eu verdadeiro, ela continua. Encontros de tal natureza se revestem de um grande choque emocional, momentaneamente indescritíveis, inesperados, incompreensíveis. Somente quando são superadas as muitas barreiras colocadas pelo ego e os trabalhos, trabalhados os conflitos, é que o self adquire o seu conteúdo luminoso que se exterioriza do Deus interno que se encontra em todos os seres humanos. Olha o que a Joana fala, que quando você encontrar com o seu self, porque ele tem essa característica aparentemente amoral, que ele não é bonzinho, que essa ideia de bem que a gente tem tosca, essa ideia de espírito de luz tosca que a gente tem, quando a gente encontra com o nosso self, que é o nosso Deus interior, sabe o que acontece? Aqui, Joana. Encontros de tal natureza se revestem de grande choque emocional. Por que é um choque emocional? Porque quando a gente entender o que é o processo de individuação e o que está aqui no self, a nossa visão muda. A Joana de Ângeles, ela faz um trabalho hercúleo em todos os livros da obra dela para humanizar Jesus. Hercúleo vem de Hércules. Vem um trabalho intenso, um trabalho homérico, um trabalho... Homérico vem de Homero. Um trabalho mais do que enorme. Com H, Hercúleo com H. Um trabalho gigantesco para humanizar a ideia de Jesus. Para trazer Jesus homem. Jesus homem é um ideal atingível? Sim, porque ele é humano. Porque ele realizou o self pleno dentro dele. Agora, esse Jesus bonzinho que a gente vê, a ideia desse self bonzinho, ela é realizada? Não, porque se você quiser só o bonzinho, você tem que acabar com a sua face. Joana diz que as pessoas querem ser santas antes de serem humanas. E isso as torna hipócritas. E elas são tomadas de uma inflação psíquica. O que é uma inflação psíquica? Existem dois tipos. O primeiro tipo de inflação psíquica é quando a pessoa começa a descobrir o autoconhecimento, começa a descobrir religião, começa a descobrir sei lá o que faz bem para ela, e ela é tomada de um otimismo, ela é tomada de um entusiasmo, e ela se coloca na posição de salvar e ajudar o próximo. Porque o que é bom para mim, eu tenho que entubar no outro. E essas pessoas estão com o ego inflado. Essas pessoas, elas se colocam na posição de salvar o outro. E elas acham que elas estão fazendo bem, o que é mais surreal ainda.
Essas pessoas são tomadas de um complexo de inferioridade. Elas precisam encher a boca para falar de quão bom e caridosas elas são. Ou elas precisam encher a boca, em verdade, para falar de quão maravilhoso e libertador é aquilo que elas conhecem e que elas estão passando para o outro. Como ela é boa. Olha que louco. E a outra parte da inflação psíquica acontece exatamente o oposto. A pessoa começa a se ver, a descobrir tanta coisa ruim que tem dentro dela, que ela julga como ruim, que ela não dá conta. Ela é tomada de uma depressão profunda, que em verdade escamoteia uma atitude de prepotência aguda, pois a pessoa, apesar de ver tudo aquilo, no fundo, ela não acha que ela é nada daquilo. Então ela se recusa a ser. E esta pessoa é tomada de um complexo de inferioridade. Ela vai confundir humildade com negação dos seus valores. Ela vai confundir humildade com achar que ela é pobrinha, achar que ela eu sou desapegada da matéria, então não me cuido, venho para cá parecendo um leão, né, um dragão da esquina, né? Ela acha que não ter dinheiro, que ser desprovida da matéria, é ela não gostar de dinheiro. Ela acha, por exemplo, que o fato dela vir fazer o trabalho no bem, eu não sou caridosa, ela tem uma ideia tão louca acerca dela, ela se sente quase que objeto dessas forças que olham para ela e falam assim, querida, você é um lixo. A pessoa é tomada de uma inflação psíquica, porque nenhuma você tem a prepotência de salvar a outra. E na outra, você tem a prepotência de achar que tudo aquilo de ruim que você descobriu de você, em verdade, tecnicamente, você não é, e precisa de uma certa compensaçãozinha para você provar. Essas pessoas se afastam do autoconhecimento. E essas já estão afastadas há muito tempo. Tenso, né? Por isso que Joana diz que o encontro com o self não é um encontro assim. Achei meu Deus interior, estou sentindo uma paz. Não. O encontro com o self é chocante. O encontro com o self, ele promove ele é um terremoto que acontece em você. Ele é um tremor de terra. Ele é é como se tudo aquilo que você pensou a vida inteira desmoronasse. É como se você perdesse. Quando você encontra com o teu self, você não pode mais dizer, isso é assim. Porque você encontra com uma multiplicidade, uma gama de possibilidades tão grande, uma multiplicidade dos milhões de versos que Deus cria, das milhões de facetas, você encontra a individualidade do outro e você a respeita, que você não pode, em hipótese nenhuma, afirmar que tal coisa é certa e tal coisa é errada. Você pode perceber que pessoas, às vezes, não têm escolhas para o que elas fazem. Como não tem escolha? Se eu sou um psicótico e eu sou tomado num surto, eu escolho ser tomada por aquele surto? Eu escolhi ser psicótico? Se a psicose está na minha inconsciência, como é que eu escolhi alguma coisa? Eu nem percebi. Eu não estou consciente de mim. Então, às vezes, eu não posso julgar. Falar, matou, mas tinha escolha de não matar. Eu não sei o que toma aquela pessoa ali dentro. E a gente começa a fazer, quando a gente quer encontrar com o nosso self, o maior exercício que tem para a gente fazer é um exercício extremamente doloroso. É o exercício de você matar o seu ego. E como é que você mata o seu ego? Através do não julgar. O que é o não julgar? É você aprender a desconstruir, a filosofar acerca do que é bom e do que é ruim. Acerca do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é não certo. É você conseguir ver o positivo numa coisa horrorosa e ver uma coisa extremamente negativa numa coisa que a princípio era boa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Estava conversando hoje mais cedo com a Araci. Em algum momento eu virei para ela e falei assim, pois é, mas às vezes para uma pessoa fazer um trabalho caritativo é o pior mal para ela. Ela fazer um trabalho de caridade é a pior coisa que essa pessoa pode fazer na vida. Por quê? Porque muitas vezes isso sobe na cabeça. E a pessoa começa a achar que ela é quem? Madre Teresa. O máximo. Gente, isso acontece. Então, para essa pessoa fazer esse trabalho, é um bem ou é um mal? É um mal. Então ela tem que não fazer? Não estou falando que ela tem que fazer ou não fazer. A cabeça dessa pessoa está com um problema. Então, quando ela faz uma coisa dessa ordem, para ela é muito ruim. Mas se ela estivesse fazendo um mestrado e não um trabalho caritativo e aprendesse algum conhecimento novo, ia acontecer
A mesma coisa. Então a gente começa a pensar que esse selfie, por isso que eu comecei com essa frase com vocês, que esse selfie amoral que a Joana fala, significa que eu não posso falar para vocês que dentro do selfie existem só coisas boas. Jung fala para a gente que a outra parte de Deus é o demônio, que Deus e demônio são como uma moeda, que tem os dois lados. Que o bem e o mal são como uma moeda, que precisam ter os dois lados. E que a gente humanizar esse selfie dentro da gente é a gente saber usar as forças que estão nessa moeda, nesses opostos. E a gente, muitas vezes, não quer. O nosso ego, ele só quer ser o quê? Bonzinho, gente. Desculpa falar, mas é verdade. O seu ego quer que você seja o quê? Ético. O seu ego quer que você seja ajustado à cultura. O seu ego não quer matar pai e mãe. Seu ego não quer criar desarmonia. O seu ego, ele não quer chegar para sua mãe, ou chegar para o seu pai, ou chegar para os seus ancestrais, ou chegar para aquele inconsciente familiar do qual a gente nasceu e falar assim, eu não me ajusto a isso, porque eu não concordo. O nosso ego não quer guerra. O nosso ego, teoricamente, a gente acha que o nosso ego quer guerra, mas o nosso ego só quer o quê? Paz, o bom. E aí a gente começa a perceber que esses grandes... Imagina Gandhi, e a Joana vai estar Gandhi no plenitude, quando ela fala assim, Gandhi, em algum momento, teve que tomar esse choque desse selfie. E que choque que ele toma? Gandhi vivia numa sociedade dominada, na Índia, dominada pela Inglaterra, aonde existiam leis impostas pela Inglaterra. Melhor, não vou nem falar dessa parte, vou falar da outra melhor parte. Gandhi pertencia a uma casta onde ele não poderia ter ido viajar para fazer o seu curso de Direito. E ele fez o quê? Viajou e fez. Mas você imagina, o seu ego, implementar essa luta. Porque, moralmente falando, você ir contra uma casta... Vou dar um outro exemplo aqui. Você ir contra alguma coisa que tem uma força muito forte na sociedade, nós ocidentais, vamos dar o exemplo aqui. Imagina você vivendo em 1700 e sua avó, minha bem, muito virgem, né? Nem existida e bolinha, né? Você vivendo sobre o jugo da igreja. A igreja que fazia missa em latim. Você fala latim, filho? Menos o David. Você fala latim? Que o David ele fala tudo. Eu tenho certeza. Né? O David e o Luiz Mário. O Luiz Mário fala até aramaico. Né? O Luiz Mário fala tudo, mas vamos embora. Mas vamos fazer um pensamento aqui. Imagina você assistindo uma missa em latim, sem entender patavinas, sem poder ler o que está na Bíblia. Com um Deus, uma imagem de Deus, onde você teme esse Deus. Uma imagem onde você tem que ser temente a Deus, aonde você tem que ter medo, você tem que ser submisso, aonde você tem que dar, talvez, o seu dinheiro para uma igreja para poder se livrar de um pecado, aonde você tem que fazer. Só que nessa encarnação você nasceu filósofo. Ah, que chato! Você nasceu Copérnico. E aí você aprende, Copérnico, que a Terra é plana, Copérnico. E que o Sol, ele fica passando assim, ó, em volta da Terra, Copérnico. E Copérnico não se aguenta. Copérnico vai contra a moral, vai contra a ética, vai contra o bom senso, vai contra um decoro, vai contra a cultura e descobre simplesmente que a Terra é redonda e que o Sol gira em torno da Terra e que a igreja é louca. E detalhe, existe ainda uma passagem na Bíblia que a igreja usava para comprovar a tese dela. Porque se vocês pararem para pensar, se todo mundo sair aqui na rua e olhar, realmente, eles não eram loucos, não. Realmente, qualquer pessoa que tem um pouco de raciocínio vai pensar o quê? Que a Terra é plana e que o Sol... Por acaso, quando você foi para a Europa, quando você foi para os Estados Unidos, você sentiu que você estava andando assim? Para chegar? Eu nunca senti. Para mim, eu sempre voei em linha reta. Gente, é muito louco. O Copérnico, ele tira o que ele faz? Que a gente chama de revolução copernicana. Ele tira o foco da onde estava, da Terra, e bota o foco em outro lugar. E olhando do Sol para a Terra, faz sentido a Terra girar em torno do Sol.
Mas isso é completamente contra tudo aquilo que existia. E para esse ego que encarnou nessa sociedade, você ir contra a lei da igreja, e que passagem da Bíblia comprovava isso? Aquela passagem que eu não sei o nome mesmo daquele rei, que vai fazer uma batalha, e ele pede para o sol parar, e o sol para, ele batalha e ganha a luta. Existia até uma prova na Bíblia de que a igreja estava certa, teoricamente. Como é que Copérnico estava? Em paz consigo mesmo, em conflito, louco, igual uma pipoca na panela, né? Um milho que explodiu, pá, louco, né? Tava dando. Por que a gente coloca isso? Porque, de alguma maneira, ele teve que usar alguma força contra a moral. O que é moral para a gente entender? A palavra moral significa moral, tá? Regra de conduta. Regras de conduta. Então a moral pode ser diversificada? A ética não, a ética é outra coisa, mas a moral pode. Então, quando a gente começa a descobrir que o self não está encarcerado nessa regra de conduta no qual a gente está acostumado a viver, isso é um grande choque. Isso é um choque para a gente. E o primeiro processo que a Joana vai falar para você começar a ter esse choque é o trabalho com a nossa querida sombra. A sombra, ela é criada pelo seu ego, pela cultura, pela família, pelo país, pelo Estado. Quer ver a nossa sombra? Olha só, a gente olha para os portugueses, nós, colônia, olhamos para os portugueses e falamos que eles são o quê? Pode falar, gente. Burro. Aí você pega o seu passaporte, vá até o aeroporto, compra uma passagem para Portugal, chega em Portugal e vive uma semana em Portugal. Aí você descobre que, na verdade, quem é o bacalhau? Você. É você. Não é não, Frank? A cara da Camila, concordo. Exatamente, isso é bom, gente. Por que a gente está falando isso? Porque essa sombra de, por exemplo, de país colonizado, está dentro da gente. Está dentro da gente. A gente que é meio idiota. Quando a gente começa a pensar. Quer ver um outro exemplo aqui pra gente de sombra acontecendo? O inconsciente, sim, nós fazemos isso. Você quer ver outro exemplo que a gente pode colocar aqui da sombra? Nós, vamos colocar aqui assim, vou dar um exemplo. Quem aqui tem parente ou familiar que não é espírita? Ótimo. Quem aqui, então, tem parente familiar que não é espírita, mas tem uma consciência que você fala assim, gente, de onde veio? O número diminui. Mas para essas pessoas compreendem, então, que o fato de eu ter uma religião não faz com que eu tenha consciência. Não mesmo. Não é você estudar o espiritismo que vai fazer você ter consciência. É você entender o espiritismo dentro de você. É outra coisa. É outra coisa. E é uma coisa bem mais complicada. Aí você começa a perceber que não é tão fácil, como a Joana diz, encontrar com o céu, fazer esse processo de autoconhecimento, não é sentar no pudim. É você começar a descondicionar o seu olhar. Como assim descondicionar o seu olhar? Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo que foi uma das minhas primeiras questões, assim. Uma vez, isso foi há anos atrás, acho que foi o meu primeiro paciente na vida, né? Ela sentou na cadeira, né, era uma mulher, começou a me contar muitas coisas, virou para mim e falou assim, no meio do negócio, não, porque eu tenho um relacionamento de 10 anos, patatá, 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 patatá. Então, mas a mulher dele, aí eu, como senhora? Não, a mulher dele. Aí eu falei, a mulher dele não é você? Ela, não, eu sou amante. Aí, você espírita, moral, fala o quê? Senhora, a senhora está obsediada?
senhora. E aí, você começa a perceber que se você quiser entender que trair está no self, está no self, é um arquétipo. Traição é um arquétipo. Mitologia grega, Prometeu roubou o fogo de Zeus, não pegou emprestado, traiu. Caim e Abel, Adão e Eva, certo? Vamos pegar aqui, Caim e Abel, rolou uma traição. Vamos pegar outra traição aqui, Judas e Jesus. Aí você começa a perceber que traição, tá aqui, ó. Mas como é que trair é uma potência do self? Isso é errado. Choquem-se. Não, seria uma potência do self. Trair é tão pleno quanto amar. Não estou falando que tem que sair traindo. Pelo amor de Deus, porque eu estou falando para vocês. Aqui, ó, já vou falar que eu não estou dizendo o ser das trevas, que você tem que sair traindo. Eu não estou dizendo, porque vai ter uma pessoa perturbada que vai bater lá na Iraci e falar assim: Iraci, a Cristiane falou que na verdade tem que trair é bom. A Iraci vai ficar louca, vai brotar aqui, vai matar eu e Jane. Eu porque falei, a Jane porque não interviu. Então, não estou falando isso, mas eu estou dizendo que o ato de traição acontece nos animais. Como assim nos animais? Você vê lá, você tem um cachorro que está no cio, leva o teu cachorro para ficar com fulaninho, fica com fulaninho, fica com ciclaninho, fica com o negócio da rua. O que eu estou querendo dizer com isso, gente, tá? Que quando eu falo para vocês que o self é amoral, tá? Eu estou dizendo que trair é uma potência que está aqui dentro. Se você diz que trair é uma coisa ruim, você nunca vai se tornar uma pessoa plena, porque você tem que ter o bem e o mal. Agora, existem várias formas e várias situações onde você pode usar a potência da traição, não num relacionamento conjugal. Mas você pode trair pai e mãe. Como é que eu traio pai e mãe? Simples, ó. Eu sou uma criança linda, obediente, maravilhosa. Meu pai vira para mim e fala assim: filho, eu quero que você seja médico, advogado, e a criança fica entubando aquele troço. Quando chega na adolescência, ela se rebela, né? Bota um piercing, né? Faz umas tatuagens e vai fazer teatro. Mas sabe por quê? Porque a profissão do teatro é vista como o quê? Marginal, é marginal, gente. Seu filho chega pra você e fala assim: mãe, quero ser ator, você chora. Ninguém sabe o duro que a gente dá. A gente tem que estudar da civilização grega até o teatro contemporâneo, o mundo inteiro, técnicas e diretores e autores. É uma loucura. É uma loucura. Ninguém sabe. Não, e vou pegar ainda mais. Vou pegar aqui. E arte é necessário para o seu processo de individuação. E você castra o teu filho que quer ser ator na Cal. Na ETAM. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Percebem como a gente tende a pegar uma coisa, a jogar essa coisa dentro de uma moral louca que a gente tem, e essa moral louca abafa o selfie? Eu acabei de fazer uma experiência aqui com vocês. Vocês querem ver uma outra coisa? Muitas das vezes, vou falar aqui de relacionamento. Muitas das vezes, as pessoas em algum relacionamento vão trair. Sabe para quê? Para se punir. Para se punir, porque precisa, de alguma maneira, existe uma culpa dentro dessa pessoa, uma necessidade dela de perder as coisas que ela vai fazer. É igual quem tem complexo de abandono. A pessoa que se sente abandonada, que teve uma experiência de abandono na vida, ou por mãe, ou por pai, ou porque é filho adotivo, você pode ter 100% de certeza que essa pessoa, se ela conhecer você, ela vai fazer de tudo para você abandonar ela. Inconscientemente, se ela não for bem resolvida. E vai dizer que foi você que abandonou. As pessoas fazem isso
Quando eu tenho uma culpa, você quer ver uma outra coisa que a gente tem? Quando a gente tem essa questão do bem e do mal, eu vou pegar o espírita aqui agora se lascando aqui, ó, que é a gente. Né? Porque falar dos outros é fácil. Né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, vamos falar da gente. Tem uma questão aqui que é a questão da obsessão. Na obsessão, quem que obsedia você? O bem ou o mal? Gente, não, nessa hora não depende muito não. Nessa hora quem obsedia, porque se Joana me obsediar, eu vou falar, vem com tudo, entendeu? É o mal. O mal te obsedia, certo? E aí, a pessoa que é espírita, por exemplo, que faz tudo aquilo certinho, que vem, que faz não sei o quê, muitas vezes ela vive lá fora morrendo de medo da obsessão. E o que acontece com ela? É obsediada. Acham, gente. Lógico que acham que estão fazendo a justiça, que estão fazendo o bem. Gente, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é, quando a gente faz essa dicotomia maldita de bem e do mal, a gente perde a essência bela do self. E aí, por isso que ele parece amoral para a gente. Porque a gente só quer o lado bom. Aí, quando a gente descobre que dentro de Deus tem a traição, a gente fala, epa, que Deus é esse? Amigo, que Deus é esse que te trai? Quer ver Deus te traindo? Você vira para Deus e fala assim, Deus, por favor, protege o meu filho. No dia seguinte, seu filho desencarna. Aí você fala, como assim? Aí Deus olha para você e fala assim, mas eu estou protegendo ele. Não, nem ia ser pior, porque para Deus não tem uma coisa pior ou melhor. Para Deus tem aquilo que tem que acontecer para a pessoa se iluminar. Percebem como não há julgamento? Não há julgamento. E isso aqui, gente, para a gente que tem o ego muito encarcerado, para a gente que quer muito ser bonzinho, isso é não só um choque, mas isso é uma mutilação. A primeira vez que eu ouvi falar isso, eu sofri horrores. Porque como é que eu ia descobrir que mentir está aqui dentro? Que trair está aqui dentro? Que matar está aqui dentro? Que roubar está aqui dentro? Que suicídio está aqui dentro? Como é que eu ia descobrir isso? Pessoal, isso é muito difícil ainda para a nossa compreensão, porque nós temos crenças muito enraizadas. Crenças que a gente traz até de outras existências, vivências muitas vezes religiosas, que pode nem ser dessa existência, e isso é colocar por terra todos os paradigmas. É. Porque nós aprendemos e convivemos a vida inteira e fizemos isso com os nossos filhos porque foi isso que aprendemos, a conviver com punição, com pecado. Certo e errado sempre teve uma relação com o pecado. E isso é tão forte em nós que quando a gente ouve um comentário, uma explicação como essa que a Cris está dando, a gente diz assim, não é. Ela, a louca é ela, e não eu. Que não deixa de ser uma verdade, sabe por quê? Porque a loucura está onde? Gente, isso que eu já vou passar. O que eu estou querendo colocar aqui, que a Jane falou muito bem. Olha só, quem aqui já leu Joana? Qualquer coisa de Joana. Ótimo. Quem aqui já leu aquela maldita frase que ela fala? Precisamos nos desvencilhar dos nossos atavismos primeiros. Você fala, que raio, que porcaria, é o negócio do atavismo. É o que a Jane acabou de falar. São essas crenças e esses paradigmas que condicionam, que encarceram, que emburrecem a nós. E quem tem esses condicionamentos, quem não tem mais, não perde o coração puro. Porque para o self, se roubar e matar, né, amar e matar, por exemplo, é a mesma coisa, tem o mesmo peso, porque são potências neutras, ele tem um coração puro como de uma criança, que é o que Jesus falou. Mas nós, porque temos julgamento, preconceitos, atavismos,
Temos o coração puro? Não. Recebemos então o Senhor em nós? Não, porque a gente vira para o Senhor e fala assim, só entra uma parte, filho, que a outra parte você desloca para outra pessoa, que eu não quero. Gente, se você pegar o livro Conflitos Existenciais, você não vai achar Joana dizendo que a raiva é mal, a culpa é horrível, o medo é danoso. Você só ouve ela dizer isso quando ela diz que quando o medo consome o indivíduo, quando a culpa toma conta do indivíduo, quando a raiva assoma de maneira que o indivíduo é controlado por ela, aí se torna um mal. Vejam que até quando a gente olha as classificações dos espíritos que Kardec deu, e a gente pensa num espírito puro, a gente pensa num espírito bonzinho. Com anjo, né, com asas, e ele é alado. Então, assim, é uma ideia de perfeição ligada ao certo e errado, ao bom e o mal. Isso é atávico. Quer ver uma outra coisa que a gente faz? Adorei isso que ela falou. A gente imagina um espírito puro naquelas escalas de Kardec, aqueles espíritos bonzinhos, certo? Pega a Joana. Eu vou ler a frase que eu acabei de ler para vocês. Vamos supor que você está no Seja, você acabou de chegar, acabou de chegar não, é seu primeiro mês aqui no Seja. Tem alguém que é o primeiro mês aqui no Seja? Ah lá, que legal. Primeiro mês no Seja, você está feliz da vida. Quê? Pode, a gente vai deixar fazer o ouvinte. Vamos lá. Então, olha só. Vamos libertar. Vamos lá. Na verdade, essa aula, gente, não era nem para ter pré-requisito, tá? Porque eu estou falando para vocês de conceitos que a gente já falou, mas os temas daqui, enfim. Vamos lá. Aí você está lendo isso aqui. Você chegou no Seja, foi no atendimento fraterno, ele se virou para você e falou assim, querida, ou querido, lê um livro chamado assim, Vida, Desafio e Soluções, da Joana. Vai te ajudar muito. Aí você compra o livro. Você compra o livro e a Joana vem dizendo assim, o indivíduo que pensa que a vida não terá desafios sempre, é o indivíduo que pretende fugir das próprias responsabilidades. Aí você lembra que você foi no centro porque você queria que uma situação ruim da sua vida desaparecesse. E aí você faz uma ligação que Joana está te dando um afaguinho da fortuna ou está te dando um murro no estômago? Quando, a primeira vez que eu vim falar com o Divaldo, a primeira vez, né? A primeira vez que ele esteve aqui na casa, que eu fui conversar com ele, eu cheguei para ele e falei assim, Divaldo, eu estava conversando com ele, ele falou assim, eu falei, Divaldo, a Joana, ela é do mal. Ele, eu sei. Aí eu falei, me tirou de comunicação e me colocou em psicologia. Ele olhou e falou assim, quem mandou você escolher uma mentora monja e austera? Querido, o que é austero? Pega o Aurélio. Pega o Aurélio. Estuda português, amor. Pega o Aurélio. Grosseiro. Significa que a Joana é tiro, pancada e bomba. É isso que é Joana. E por que eu coloco essas questões para vocês? Porque isso é um espírito puro. Um espírito de luz. Um espírito iluminado. Aí você fala, caramba, Joana, então, ela sabe usar o mal? Aliás, tem uma frase dela que eu gosto muito no livro Ser Consciente, que ela diz assim, quando ela fala, o nome do capítulo é O Bem e o Mal. E ela vai dizer que o bem é tudo aquilo que leva o indivíduo ao progresso. E o mal é tudo aquilo que afasta ele do progresso. Que afasta ele do progresso. Aí ela vira, porém, vírgula, se o mal for utilizado para educação, ele se torna um bem. Olha que legal. Aí você fala, Joana... Deu nó. Isso é tudo que a gente fala em espiritismo, a gente precisa fazer essa ligação. É tudo que a gente fala. A gente fala o quê? A dor não é uma bênção? A dor não é o caminho do aprendizado? Não é diferente do que Joana fala. Só que Joana está colocando em termos, em metodologias psicológicas.
Quer ver uma outra coisa que a gente tem que ver? Eu já contei isso aqui para vocês. Está no livro Missionários da Luz. Quando um dos médiuns que deveria estar no seu sono, né, quando ele estava dormindo, num cursinho lá no Nosso Lar, ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo uma orgia no quarto dele. Estava com 3 entidades ligadas ao sexo e ele fazendo o quê? Ritmo de festa. E aí o mentor vira para o mentor vira para, qual é o nome dele, se eu não me engano? Setembrino, alguma coisa assim. E fala, Setembrino, cadê fulano? Aí Setembrino procura no auditório e fala assim, não sei. Aí o mentor fala assim, acha esse demônio. Não fala, esse aqui, gente, é parte minha, tá? Acha esse demônio, grifo nosso. Aí Setembrino fala, tá bom. Aí o mentor vira para André Luiz e fala assim, vai junto. Vou traduzir para ver se tu aprende alguma coisa. Aí André Luiz foi, chegou lá na casa, o espírito estava em ritmo de festa. Era tão pavorosa a situação que André Luiz não narra. Ele diz assim, era uma situação constrangedora. Entenda o que você quiser, na sua mente poluída. E aí estava uma situação constrangedora. Aí o mentor, e ele já tinha ido atrás de um outro cara que também não estava junto na aula, só que esse cara tinha falado mal do amigo que morreu. O amigo que morreu fez o quê? Apareceu e falou assim, tu falou mal de mim? É isso mesmo? Sinta a minha fúria. Tá. E aí o cara dormiu, começou a ter um pesadelo, começou a ter um troço, aí o mentor acordou ele para ele não ter um troço, né? Mas depois foi embora e largou o espírito lá. Aí André Luiz já não entendeu muito bem aquilo. Aí nesse ritmo de festa, ele estava em ritmo de festa, o mentor virou e falou assim, vou tomar uma providência, vou aparecer para ele. Apareceu, imagina só você fazendo isso e aparece Joana no seu quarto. Que acaba a graça, né? Aí o espírito ficou sem graça. Falou, assim mesmo. Ele, não sei o que está acontecendo. Quem são essas pessoas? É assim mesmo, gente. O que é isso? Né? Não entenderam mais nada. Aí, o que aconteceu? O mentor só olha e fala assim, você deveria estar no curso e está aqui. O que é que eu vou dizer para o mentor, e fala o nome do mentor, para o ciclano, quando eu voltar, que eu vim te pegar e você estava fazendo isso? Aí, o que dá na cabeça do espírito, né, da cabeça do indivíduo perturbado? Uma culpa do tamanho do planeta. É a mesma coisa que Joana chegar para você foi fazer um passeio no umbral, ela aparece para você e fala assim, você deveria estar na equipe de resgate dessa noite. Aí você fala, vou ser demitido do seja. Primeira coisa que você pensa, né? Joana não me ama mais. É isso que o espírito pensou. Aí o espírito vira e fala assim, eu vou narrar ao mentor, né, ao nosso chefe, o que está acontecendo aqui. E vai embora. Aí André Luiz vira para ele e fala assim, mas você não vai acordar ele também não, para ele poder voltar? Olha o mentor. Ele fala, não, eu vou deixar ele sonhar e ele vai lembrar disso que aconteceu para ele acordar com muita culpa amanhã. Mas com uma culpa demoníaca, para ele não fazer mais. Aí o André Luiz vira e fala assim, mas nós não deveríamos ajudar o próximo com amor e compreensão? Aí vira o mentor e fala assim, André, amor e compreensão são benéficos e são a maior bênção que Deus nos dá. Agora, sentimentalismo não. Ou seja, a culpa está no livro Conflitos Existenciais. Joana diz que a culpa, quando assola o indivíduo, é do mal. O que esse mentor fez? Fantástico, usou a culpa para ele aprender. Aí você, que é mãe fantástica, tem um filho que está tomado pelo demônio na sua casa, que está fazendo coisas loucas, você não tem a coragem de olhar para ele e falar assim, eu avisei. Ai, tadinho, ele vai ficar culpado. E aí você faz o que com o teu selfie? Catapulta ele de você. Você manda ele para as cucuias, porque você não consegue ser austera com seu filho. Porque você não consegue chegar para o seu marido e dizer não. Você não consegue chegar para os seus pais, adultos, nós, e dizermos assim, não sou católico, sou espírita. Ah, mas eles vão morrer do coração. Querido, se você morrer porque eu falei que eu sou espírita, o problema está com quem? Com você. Quando a gente começa a perceber que esse self tem essas características que estão, teoricamente, nesse lado daqui,
a gente começa a se chocar. E a gente começa a ter que mudar os nossos pensamentos. O nome disso para Joana é a transformação do superego, ou transformação para as mulheres, do ânimos, da maneira pela qual a gente se relaciona, a gente lida. Para o homem é a transformação do seu, né, da sua cabeça, né, dos conceitos e crenças e valores que regem ele. É o primeiro passo para o autoconhecimento. Primeiro você precisa, e aí vem Jung falando, se você quiser se autoconhecer, se você quiser se autodescobrir e se iluminar, retire os óculos da cultura. Retire os óculos da cultura. Diga. Por que a profissão de artes cênicas é tão julgada até hoje? Adorei. Por que a profissão de artes cênicas é tão julgada até hoje? Quem é o Deus que é responsável pelas artes cênicas? Baco. Baco vem de? Bacanal. Sexo é um tabu. Logo, todo ator dá para conseguir um papel. A verdade é essa. Falam isso. Oi? Cantor. Não, tem que estudar. Mas na cabeça das pessoas, é isso. Se você fala assim, eu sou ator. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era pequenininha, eu queria ser atriz. Eu fui fazer curso, a Iraci quase morreu comigo. Eu fazia propaganda de televisão. Eu era uma coisa, gente. Ainda sou, mas era pior, né? Porque eu estava no momento amoral indomável, eu estava meio tenso. E aí a Iraci chegou para mim uma vez e falou assim, mas esse meio não presta. Mas isso é uma cabeça que era a cabeça da mãe, da avó, da sociedade. Por que esse meio não presta? Aí minha mãe... Porque os artistas são mais explícitos, são mais soltos, são mais... Também, mas o que acontece? Sim, mas olha o que acontece. O arquétipo de Dionísio na nossa sociedade é tabu. É tabu. Ninguém vive... Dionísio é o único Deus que permite o encontro com o self. Então tem o julgamento. Tem o julgamento, mas é preconceito. Por que medicina é tão bem vista? Se eu tenho uma doença, o último lugar que eu vou é no médico, mas o primeiro é no psicólogo. Porque eu vou chegar para ele e falar assim, deu chabu, estou no caminho de autoconhecimento, se toda doença vem da minha cabeça, o que minha cabeça está me dizendo? Mas as pessoas vão aonde? No médico. E se a gente diz, você precisa fazer terapia, assim, você não está entendendo qual é o meu problema. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso disso. Não sou maluco, a primeira coisa não sou maluco. Mas hoje continua um pouco. As pessoas têm resistência. Mas as pessoas resistem muito bem. Resistem. Você quer ver outra? Isso é preconceito, isso é ignorância. Tem, gente. Você quer ver uma coisa? Existe uma técnica na artes cênicas que é o psicodrama de Moreno. A psicodrama de Moreno faz com que você tome contato com os teus complexos. Tem até psicologia. Como é que você não trabalha isso? É tão profundo. É profundo. São 25 vagas para 900 candidatos todo ano. Sim, e você quer ver uma outra coisa? Para lá na URCA, 5 anos lá dentro, não, tem hora de entrar e não tem hora de sair. São mais de 25 disciplinas, prova em cima de prova, sabe? Para você sair bacharel em artes cênicas e não, sempre foi, eu sou da década de... Sim, mas vamos fazer um pensamento. O Olha só, ator, pessoal. o ator incorpora o quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês do Seja, tá? Uma vez a gente foi fazer um encontro de carnaval. O que eu inventei no encontro de carnaval? Um teatro itinerante. A gente lá embaixo montou 4 salas de umbral. Tinha um umbral do sexólatra, tinha um umbral dos dependentes químicos, tinha um umbral do materialista e tinha um outro umbral que eu não sabia o que era. E o pessoal que estava ali, era o grupo jovem, que estava fazendo a peça, o que eu tive que fazer com eles? Eles tinham medo de se entregar. Eles eram obsessor. Eles tinham medo de se entregar nessa coisa sabe? E aí, personificar. Aí veio o irmão Luiz, no último dia do ensaio, deu uma comunicação falando assim, tudo aquilo que vocês incorporarem é a sombra de vocês, porque todo mundo veio por essa via parar no espiritismo. Cara, eles quase morreram. Teve uma criatura que não sabe que é materialista, mas acha que é materialista, que não sabe, né? Que teve um troço, ele começou a ter um...
E a Iraci teve que, dar uma segurada nele. Porque ele entrou em contato com uma coisa muito ruim. Quem é ator, escolhe com que você vai. Você só vai fazer filme de mocinho. Sabe aquela atriz, Adriana Esteves? Quando ela fez a Carminha? Nossa, gente, que espetáculo aquele personagem. Agora, pergunta a ela o que foi fazer a Carminha. Ela falou, eu já aviso ao meu marido e meus filhos que eu vou viver Carminha. E você tem que tomar contato com isso, para sair com verdade. E que verdade é essa? Quando eu vivo a Carminha que existe em mim, eu passo a fazer um autoconhecimento. Eu tenho que aprender a domar ela, mas a deixar ela sair. Mostrar. É igual a nossa raiva. A gente tem que mostrar a nossa raiva. A gente tem que sentir a nossa raiva. Nós temos que viver a nossa raiva. Mas nós não podemos deixar com que ela tome conta da gente, a gente mate uma pessoa. Mas eu tenho que sentir. Mas nós que queremos ser bonzinhos, nós temos o que da raiva, gente? Pode falar. Medo. Nós temos medo de sentir raiva. Porque se eu sentir raiva, eu vou ser obsediado. Porque se eu sentir raiva, eu não vou pro reino dos céus. Se eu sentir raiva, a Joana vai mandar a Iraci me chamar no atendimento fraterno. E aí começa. E porque raiva é muito feio ter raiva. É feio. É. Alguém perguntou o que era o psicodrama de Moreno. Moreno foi quem criou esse psicodrama. Isso, psicodrama. É uma das técnicas que a gente usa. Né? E é uma técnica fantástica. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, chegou uma paciente para mim, que era atriz. Ela é linda. Linda. A menina é linda. Só que ela não conseguia tomar contato com a questão feminino. Só que não é o feminino, né? Que a gente, é o feminino sensual. O feminino da mulher que se arruma. O feminino da mulher que envolve, sedutor. Ela não conseguia tomar contato com isso. E o problema da vida dela, que ela não arrumava o quê? O namorado. Então ela chegava, né, lá no consultório, ela tinha um cabelo comprido, ela chegava assim, com o cabelo assim, com aquelas roupas como uma deusa, se vestia bem, mas as roupas eram todas mais largas, e ela tinha um corpo lindo, sentava na cadeira e reclamava. E eu tentando fazer ela, um dia aconteceu uma bênção do Senhor, que ela se inscreveu no workshop que ela não sabia o que era. Eu falei, bem, isso é do inconsciente. O inconsciente, quando o inconsciente não te aguenta mais, ele fala assim, vai fazer isso, demônio. E você vai. E ela foi. Chegou lá, era um workshop de psicossíntese. Ela começou a andar, o cara começou a diagnosticar, porque você vai começar a diagnosticar as pessoas e tal. Chegou para ela e falou assim, olha, semana que vem você tem que procurar na sua casa o seu figurino, trazer e incorporar a personagem que a gente vai dizer. Você vai incorporar uma prostituta. Cara, a menina chegou em casa, tudo bem, prostituta, abriu o armário, não tinha uma roupa de prostituta. Não tinha um tubinho preto, uma saia curta, não tinha um short, não tinha um biquíni. E ela começou, e aquilo começou a acionar nela. E aquilo começou. Na hora que ela teve que incorporar na cena a prostituta, ela travou. Ficou mal a semana inteira, chegou no consultório desesperada. Eu falei, você tem que achar isso dentro de você. Porque isso tá no selfie. Como é que você quer arrumar um namorado se você não consegue ter libido, ter energia? Isso é amor, energia sensual, energia da envolvência, energia de você poder, né, fazer o aconchego. Como você quer arrumar um namorado assim? E é isso. Então nós precisamos tomar contato. Gente, eu vou encerrar por conta do horário. Porque Dionísio, segundo o mito de Dionísio, quando Dionísio nasce, Zeus fala assim para ele, vá viver com os homens, vai viver das alegrias e das tristezas deles. Então, Dionísio é o único deus que vive entre os homens, não vive no Olimpo. E quando ele produz o êxtase, que é o vinho, que é a primeira parábola, é o primeiro milagre de Cristo, é o Deus do vinho. Quando ele faz o vinho e as pessoas se embebedam daquele vinho, né, divino, elas entram em êxtase. Quando você bebe álcool, né, cerveja, vinho, sei lá o que você bebe, o que você faz com o seu ego? Você faz isso aqui. O seu ego é assim, você faz isso aqui com o seu ego, ó, dilata. E tudo que você esconde faz o quê? Vem à tona. Ou seja, esse êxtase que Dionísio ele supõe, ele faz você entrar em contato com quem? Com você mesmo. Só que as pessoas não entendem. Então elas bebem, ficam doidas, vivem aquela loucura, no dia seguinte acordam e não entenderam nada. Elas não usam para o autoconhecimento. Mas, de fato, você
entra em contato com o teu self. Por isso que ele é o Deus do entusiasmo. As pessoas bebiam, ficavam no entusiasmo louco, né, por conta do vinho. Faziam os bacanais, que era troca, era comunhão, que é a comunhão com todos. E depois tinha lá o resto dos seus rituais. A fertilidade. Então a cidade parava e tinha uma procissão, chamada procissão dionisíaca, e tinha um altar no meio da pracinha, faziam uma homenagem com o bode, matavam o bode, chamado trago, daí veio a palavra tragédia, aí fazia todo o ritual, depois... Eu não vou explicar todo esse ritual, só para poder encerrar. O vinho. E aí era homem com homem, mulher com mulher, era tudo. E era 3 dias de só bebedeira, orgia. Que originou isso? Eu vou te cortar. Sim, eu vou te cortar porque eu no horário. Não vou explicar o resto do mito, mas tem isso aí. Tem até o dia que eles falam com os mortos, que eles resgatam os mortos que estão na rua. Enfim, o que acontece? Ele era o Deus do entusiasmo. A palavra entusiasmo vem de entheos, Deus dentro. Sim? É por isso. E é porque nós morremos de medo desse selfie, que aparentemente é amoral e que vai destruir a nossa noçãozinha pequena de eu e de bom, que nós não fazemos nosso processo de autorrealização. Foi, gente. Eu vou fazer a prece. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de aqui estarmos e pedimos a Ti, Senhor, revele-se a nós, que nós possamos vislumbrar a Ti através daquilo que nós mais escondemos dentro de nós. Que soframos sim, porque o processo é dolorido, mas que tenhamos a coragem de ter os olhos de ver, que tenhamos a coragem de ter o coração de amar cada pedaço seu, como nosso. E assim pedimos, Senhor, que nos guie em nossa jornada e que a nossa querida veneranda nos oriente nesse nosso caminho de autoencontro. Graças a Deus. Obrigada, gente.